Olá, terceiros anos, vídeo aula de filosofia, revisão. Revisão porque as provas estão logo aí. E o tema da nossa dessa videoaula, é a filosofia de Friedrich Nietzsche. É Nietzsche, matéria do primeiro bimestre que nós, terceirão, turmas do terceiro, vamos fazer prova. E a referência para o nosso trabalho de hoje, para essa videoaula aqui, esse material impresso que vocês têm aí, porque eu entreguei nas aulas presenciais de filosofia. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, nascido na cidade de Hocken, lá em 1844. Isso aqui é só um vídeo que visa apreender, lembrar, fazer vocês fazerem memória, rever, revisão, sobre os principais conceitos ou as informações sobre esse importante pensador. Primeira coisa, o cara é uma trajetória um tanto conturbada por conta de sua personalidade e suas inquietações particulares e suas ideias bastante controversas. É importante analisar o material e leiam. Quem não tiver o material, peça para o colega tirar fotos e mandar, compartilhar no grupo. Sejam solidários. Solidariedade. É muito bem. Nietzsche, ele ingressa na filosofia através da influência de um outro filósofo importante, Arthur Schopenhauer. Vocês vão lembrar do Schopenhauer. E, na verdade, o que influenciou o Nietzsche foi a obra do Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. Nietzsche aproximou-se da filosofia, a partir de ler Schopenhauer, que marcou definitivamente sua vida e seu pensamento. Nós estudamos Schopenhauer lá no finalzinho do segundo ano do ensino médio. Schopenhauer está lá no quarto bimestre dos segundos anos. E ele contribuiu da seguinte maneira. Tanto Schopenhauer quanto Nietzsche podem ser classificados ou chamados de filósofos pessimistas, porque ao olhar para a realidade, para a sociedade, para o mundo, para a trajetória da humanidade, a partir evidentemente da sua época, houve bastante resignação, desconfiança, desesperança na trajetória que a humanidade, que o próprio homem trilhou para si. Fica claro isso, essas ideias, nas principais obras de Nietzsche. Eu vou citá-las algumas aqui, ó. O Nascimento da Tragédia, Humano, Demasiado Humano, Gaia Ciência e, principalmente, Assim Falou Zaratustra. Essa é a principal obra de Friedrich Nietzsche. Além do Bem e do Mal e a Genealogia da Moral. Eu posso falar dessas três últimas porque as conheço, eu li, tive que ler na faculdade. A Genealogia da Moral e Além do Bem e do Mal. E também Assim Falou Zaratustra. Além de ter escrito o Anticristo, Et Homo e também Vontade de Poder. Vamos aos conceitos do Nietzsche. Ele vai ter um olhar um tanto de desespero e de desconfiança com relação ao ser humano. E por conta disso ele vai afirmar que a moral dominante, a maneira como o ser humano assumiu para si enxergar e explicar a humanidade e assumir suas atitudes, a questão da ética e da moral, a conduta humana, ela se revelou ao longo da história da humanidade como algo que tolheu, tirou a liberdade do ser humano, descaracterizando, tirando-lhe a sua própria humanidade, a sua condição de humano. O homem, cada vez que ele trilhou o caminho da racionalidade, da ciência e da confirmação e da certeza, e do próprio capitalismo e da própria vida industrial e urbana, foi-lhe aos poucos retirando-lhe
a sua humanidade. O homem, aos poucos, ele vai perdendo essa característica e ele vai se transformando em algo que é dominado por forças externas que o próprio ser humano construiu. É como se o próprio ser humano criasse teias que o amarrassem, diminuindo a sua liberdade e a sua condição de expressão. Isso fica claro quando ele trabalha e apresenta os dois tipos de espíritos que movem a conduta humana e a própria sociedade e o próprio ser humano, que é o espírito dionisíaco e o espírito apolíneo. O espírito dionisíaco vem mesmo do deus Dionísio, ou Dioniso, e o espírito apolíneo vem de Apolo. Eu vou ler esse trecho aqui para a gente explorar bastante. Segundo Nietzsche, a vida e o próprio homem são formados por dois espíritos ou forças antagônicas, opostas, contrárias. O espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. O espírito apolíneo, representado pelo deus Apolíneo, né, constituiria a dimensão racional, o equilíbrio. O comedimento, a medida, a moderação. Já o espírito dionisíaco, considerado como o mais legítimo por Nietzsche, é representado pelo deus Dioniso, deus da embriaguez e da música, da bebida, das festas, das orgias, consistindo na dimensão do prazer, da festa e do drama. Olha só a oposição. De um lado, o ser humano é guiado pelos seus desejos e o alcance do seu prazer, da festa, da alegria. No outro, a razão, o comedimento, o dever, o trabalho, a responsabilidade. São dois polos antagônicos por natureza, porém que agem de maneira muito forte na personalidade e na conduta humana. E na forma do ser humano enxergar a sua convivência social. Para Nietzsche, o período que antecedeu a filosofia socrática, antes de Sócrates, conseguia equilibrar essas duas dimensões na vida do homem, possibilitando então uma vida saudável e harmônica. Antes de Sócrates, havia uma harmonia entre esses dois polos antagônicos. Dentro de uma tradição mitológica, a tragédia, a música e os rituais dionisíacos do período arcaico antecedeu o período clássico, antes do nascimento da filosofia, cultivando o equilíbrio e a harmonia. Porém, com a filosofia socrática, olha só, a partir de Sócrates, essa união harmônica foi rompida, quebrou. E a partir de então, começando com a escolha de Sócrates, a quem Nietzsche chamava de homem com uma visão só. Está aqui no nosso material. Abre aspas, uma definição de Nietzsche sobre Sócrates, uma crítica muito pesada. Abre aspas, homem com uma visão só. Fecha aspas. Priorizou-se o espírito apolíneo, enfatizando-se aquilo que era racional, lógico e científico. Olha só, o que o Nietzsche quis dizer com isso? Que ao longo da história da humanidade, bem antes de Sócrates, o ser humano lidava de uma maneira muito tranquila e equilibrada sobre a sua dimensão racional e a sua dimensão do prazer, da alegria, da festa, das festividades. Porém, com a inauguração da filosofia a partir de Sócrates, houve uma predileção, uma priorização do foco e da dimensão racional. Porque é a partir de Sócrates mesmo que se desenvolve a filosofia e a partir da filosofia se desenvolveu todas as outras ciências. E as ciências, elas chegaram a uma espécie de consenso ou de aproximação de consenso de que o racional, de que a razão, aí você lembra de Descartes, você lembra de vários filósofos racionalistas e que depositavam total confiança nessa capacidade intelectual do ser humano produzir conhecimento. E cada vez o homem foi se tornando mais racional, mais comedido, tudo deve ser feito a partir do planejamento. Aos olhos de Nietzsche, isso passou a ser muito perigoso e descaracterizou. O homem, o ser humano, a humanidade, ao longo da história, perdeu muito ao eleger, ao afirmar a razão, portanto,
o espírito apolíneo em detrimento do dionisíaco, Dionísio, da festa, da alegria. Nós perdemos muito com isso. Desse modo, passou-se a considerar que somente a razão deveria guiar a vida humana, sendo que bom era aquilo que era racional. E tudo que fosse contra a racionalidade deveria ser adestrado, controlado, deixado num campo sob controle, de forma a ocupar o lugar inferior na vida humana. Nietzsche dizia que ao priorizar a razão como único guia da vida moralmente concreta, a civilização se afastava de sua mais bela e íntima natureza, daquilo que constituía a verdadeira essência do homem. Ele também, não por acaso, ele tinha uma visão sobre a vida. Olha só, para Nietzsche, a vida é sem sentido, irracional, cruel e cega. Lembrei de uns alunos que comentaram bastante, participaram da aula. Concepção que ele herdou de quem? Do seu mestre, Arthur Schopenhauer. Olha só, de quem Nietzsche tomou a ideia de que a vida é em si destruição e dor. Eu lembro de um aluno que completou, sofrimento e dor, não podendo o homem encontrar refúgio para essa realidade em Deus, uma vez que este não existiria. Sim, Nietzsche afirmou que Deus não existe, ou que não existia. Nietzsche, quando constrói essa visão negativa, sem esperança e pura resignação, enxergando na vida somente aspectos negativos, ele joga a responsabilidade nesse processo de racionalização que a humanidade assumiu a partir das contribuições filosóficas ou da filosofia de Sócrates, priorizando a razão. Portanto, a vida para Nietzsche tem essas características. Deixa eu ver mais o que eu posso contribuir. Ele também afirmou que ele é visto como o filósofo da morte de Deus. Por quê? Porque ele disse que o próprio ser humano matou Deus. Mas ele fala isso, ou escreveu sobre essas coisas, sobre essas concepções, dentro de um contexto em que ele enxergou a moral cristã. Ele não falou mal do cristianismo, até porque ele era de origem, de família firmemente ligada ao cristianismo. O avô era rabino e depois, o avô era um pastor protestante, um rabino, não sei por que veio à mente um rabino. E o pai também foi um pastor importante da igreja luterana. Igreja luterana, igreja protestante muito forte na Alemanha. Lembrem-se de Martinho Lutero. Lutero, quem iniciou o processo que culminou com a revolução religiosa protestante, a separação, a cisão dentro do cristianismo, de um lado católicos, do outro protestantes. E ele nasceu, ele foi criado dentro dessas doutrinas do cristianismo. Mas quando ele vai crescendo e tornando-se jovem e entra em contato com as filosofias até de base ateísta, de Schopenhauer e outros, ele nega, ele se afasta do cristianismo. E ele enxerga que a própria moral do cristianismo é uma moral de rebanho, onde as pessoas são manipuladas. Em última instância é isso. Ele enxerga que a religião ela vai fazer isso. Ela vai promover o que ele chama também de moral de escravos. Um outro conceito de Nietzsche, já vou falar. Nietzsche afirmava ter ocorrido uma inversão de valores após o surgimento da cultura cristã ocidental. Aqueles valores que deveriam ser cultivados nos espíritos dos homens, como a coragem, passaram a ser considerados ruins, essas virtudes, esses valores. E os valores característicos dos homens mais fracos, da plebe, passaram a ser supervalorizados, sendo vistos como aqueles que levariam ao céu. Você tem que ser bondoso, você tem que ser solidário, você tem que perdoar ao invés de vingar-se do seu inimigo. E no cristianismo prega isso, a caridade, o perdão. Na concepção de Nietzsche, tudo isso se revela fraqueza. É como se fosse uma moral do fraco, uma moral dos escravos. Escravos que pressupõem o quê? Uma submissão a quem? Ao seu senhor, aos senhores ou até próprio Deus.
uma moral que emerge de Deus e dessa construção toda religiosa. Tem mais coisa aqui, ó. A moral de escravos, entre aspas, né? Portanto, consistia nessa inversão de valores, servindo como instrumento dos mais fracos para implantar na cultura seus valores retrógrados, atrasados, submetendo os fortes, os guerreiros, que a partir de então deveriam se colocar abaixo desses valores. Logo, com a verdade racional socrática e com a moral cristã, essa moral de escravos entrou na cultura, constituindo-se rapidamente como a única verdadeira e como o modelo correto a ser seguido por todos os homens. Moralistas como Sócrates e Jesus Cristo defendiam um conjunto de valores que protegeriam os piores e os passivos, o perdão a quem errou, ao pecador. Na cabeça de Nietzsche isso não entra. É por isso que todo mundo é fraco, a sociedade é fraca e é em crise. Nietzsche. Tá? Isso é para Nietzsche, não sou eu não. Considerando como mal tudo aquilo que não estivesse de acordo com a ideia de igualdade e de humildade pregada por eles. Afinal, segundo esses moralistas, era a justiça e não a força que deveria reinar entre os homens. Era a justiça e não a força que deveria reinar sobre os homens, na concepção desses dois moralistas, Sócrates e Jesus Cristo. Para Nietzsche, tais valores colocavam todos os homens, mesmo os melhores, olha que complicado, no mesmo patamar que a massa medíocre da humanidade. Isso é forte. Sendo que as características típicas dos escravos passaram a ser exaltadas como virtudes, foram elevadas. E o que deveria ser cultivado era uma vida de serviço, servir, servo, de abnegação, de sofrimento e de autossacrifício. Como falar de autossacrifício? Abster-se do prazer, das vantagens e dos benefícios, das benesses que a vida lhe propõe. Isso acabava com a humanidade ou com as características humanas do ser humano. A destruição dos valores tradicionais, fazendo filosofia com um martelo. A questão do poder, a questão da imposição. A filosofia, sob a influência do cristianismo, sob a moral cristã, conseguiu espalhar pelo mundo todo e estabelecendo uma série de influências na legislação, no modo de vida, e o mundo, em alguma medida, sofreu todas as influências do cristianismo. Ele afirma também que, como que os cristãos batem no peito e afirmam que são verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, mas, no entanto, promovem a guerra, a destruição, a ganância, a própria geração da desigualdade social, a pobreza, a miséria. Ele fala sobre essas coisas. Ele tece críticas. Claro que ele é ateu, mas ele foca justamente a moral, a ética cristã, porque são condutas humanas. E ele é um filósofo, ele está analisando o período que ele enxerga. Olha só, com sua teoria sobre o eterno retorno, Nietzsche negou qualquer dualismo da realidade, tal como propunha Platão e o cristianismo, mundo real e mundo das ideias, o dualismo platônico, lembram? E o cristianismo também prega isso. Esse mundo temporal e real, tudo que é mundano, depois vai construir um novo mundo a partir do céu, uma nova experiência, uma nova vida, vida eterna. Na concepção do Nietzsche, isso é conversa fiada. Bem da verdade é isso, ele faz uma crítica muito forte. Nietzsche chamava o cristianismo de platonismo para os ignorantes. Pesado. Aproximando os princípios platônicos do pensamento cristão. Para o filósofo não existia absolutamente outra realidade, não existiria outra realidade além da que era vivenciada. Como não existe céu e não existe vida pós-morte para Nietzsche, aproveite a vida agora, aproveite agora e seja feliz agora. Não sofra, não aceite essa história de sofrer agora para depois alcançar a salvação e a vida plena. São as concepções dele. Outro conceito importante aqui na filosofia de Nietzsche é a ideia de super-homem. Vou ler. Para Nietzsche, o homem que aceita a realidade como ela é,
rompendo com os valores decadentes da moral cristã ocidental, precisa criar uma nova ordem, precisa sair dessas amarras do cristianismo. Uma nova ordem de valores que o elevem e que possa servir como guia para uma nova vida. Não mais de ressentimentos e medos, mas de libertação e desafios. Essa nova ordem de valores seria fruto da própria vontade de poder, sendo que cada pessoa deveria ter coragem de ser ela mesma, dizendo sim à vida e buscando vivê-la intensamente, na plenitude da sua capacidade, enfrentando os desafios com espírito de guerreiro e destemido. Segundo Nietzsche, os antigos valores cristãos já não eram coerentes, não podendo mais ser utilizados como guia moral para nenhuma pessoa. Os novos valores deveriam reafirmar a vida humana, buscando, olha aí a palavra-chave, buscando o prazer e a realização pessoal e rompendo com a lógica do sofrimento em vida, de uma recompensa final, como prega o cristianismo. O que o homem deveria fazer, segundo Nietzsche, para acabar aqui, tá, gente? O homem deveria fazer era o seguinte, é aceitar o eterno retorno, transformando-se em um novo homem. Voltar, o retorno seria o quê? O retorno, aquela fase que ele descreve como anterior à filosofia socrática. Voltar aos tempos antigos. Olha só, transformando-se em novo homem, um super-homem. Olha o conceito. Um super-homem longe das antigas amarras que o reprimiam. Os novos valores do super-homem ou super-humano deveriam ser o amor à terra, a realidade porque ela é visível, ela é o aqui e agora, a saúde, a vontade forte, a embriaguez dionisíaca, que é o prazer absoluto, e ao orgulho. Essas são as características, as virtudes e os valores que o super-homem, o super-humano, deveria buscar ou resgatar. Por isso o antigo retorno, né, deveria buscar. O novo retorno, desculpa. Para Nietzsche, são esses os valores que estão em consonância com a natureza humana, uma vez perdida. Dessa forma, os seus instintos, sua natureza mais profunda e verdadeira, são representados dignamente por tais valores. Afinal, abre aspas, tudo que é bom é instintivo, fecha aspas. Tudo que é bom é instintivo. É a velha oposição entre razão e instinto. Ok? Depois de trabalharmos esses conceitos, eu sugiro que vocês leiam. Vocês vão ler, vai ser por conta de vocês. As 3 metamorfoses do homem. Leiam, isso aqui é curtinho, dominem isso. E o tópico, a morte de Deus. Porque vai ser a partir desse material todo que vocês vão fazer prova. Tá?